Olá, meu nome é Loreta, tô aqui com a minha professora Diná do meu curso de Nutrologia. Esse aqui já é o nosso terceiro bloco gravando. De graça, hein, gente? Isso que é amor, né? Se a professora gostar do aluno, ela vem de graça. Can't stop. Can't stop. Can't stop. Diná, eu queria que você se apresentasse para todo mundo. Olá pessoal, eu sou a doutora Diná Ribeiro, sou nutróloga, coordeno a pós-graduação em Nutrologia das Faculdades BWS e tenho a honra de ter a Loreta como minha aluna, minha amiga. Enchendo o saco lá. Diná, olha só, eu abri aquela caixinha e vem um monte de pergunta. Tá. Então a primeira pergunta que as pessoas fazem é assim: se eu emagrecer, eu perco vitamina? Então, para você emagrecer, você tem que fazer um déficit calórico, ou seja, você vai comer menos. Tá? Então, com certeza vai entrar menos vitaminas, isso é fato. Então, depois, por exemplo, se é um processo de emagrecimento muito longo, muitas das vezes a gente precisa suplementar vitaminas e minerais de acordo com os sintomas, né? A gente tem que fazer isso. Só que tem um detalhe, Loreta, muitos dos pacientes que vêm com uma dieta muito desregulada, eles já entram em processo de emagrecimento com déficit vitamínico, com carências de vitaminas e minerais. Então, dependendo do que você analisa desse recordatório alimentar, que a gente já tocou nesse assunto, você presta atenção e fala, olha, esse paciente já tem que entrar nesse processo de emagrecimento suplementando alguns nutrientes, tá? Então, isso pode acontecer e acontece na maioria das vezes. Mas você acha que, assim, no dia a dia, a maioria das pessoas precisa suplementar alguma coisa? Precisa, Loreta. Eu não vou te interromper antes, porque eu já fiz essa pergunta pro professor Vilmar. Então, eu queria saber de você 5 coisas que você tiver que dar para alguém que você vai falar, você vai tomar isso mesmo se você não for ao médico. Olha, primeiro magnésio, tá? O magnésio, muita gente pode até me confrontar depois, mas a gente dosa no sangue e tá normal. Mas é a função, O que né? está no sangue, o organismo vai tirar de depósitos do organismo para que isso aconteça no sangue, tá? Então, um dos principais sintomas de carência de magnésio é fadiga, baixo rendimento muscular, memória ruim, baixo rendimento cerebral, contraturas musculares, dor no corpo. Então, assim, tem trabalhos americanos que, inclusive, orientam para você usar uma escala de sinais e sintomas para poder justificar essa suplementação com magnésio. Então, só o sangue não é o suficiente para nós. E o que a gente vê hoje em dia, né? As pessoas com muitas dessas queixas. O magnésio é importante para a formação de ATP, que é uma molécula que gera energia dentro de você. O magnésio também é importante para modular as ações da insulina, para te ajudar a ter uma contratura, para evitar contratura muscular. Então ele melhora a sua fadiga, sua energia, seu desempenho mental. Ele ajuda a fixar o cálcio nos ossos. Então assim, o magnésio tem mais de 300 funções corporais. Então acho que o magnésio hoje é quase que mandatório. E outra coisa que nós temos que analisar, estresse em excesso consome seus estoques de magnésio. Cafeína em excesso diminui também seus estoques de magnésio. O uso de anticoncepcionais também diminui seu estoque de magnésio. E aí as outras populações idosas, por exemplo, uso de diuréticos, vários medicamentos que são usados em neurologia também abaixam esse estoque de magnésio. Então, assim, a depleção de magnésio também é muito grande. Aliado a uma dieta que não oferece, então, assim, a maioria da população está muito carente de magnésio. Aí faltam 4. A vitamina D. Então aí é igual o professor Vilmar, então esse aí você assiste lá no outro programa. Então, vitamina D eu acho que ela precisa ser suplementada mesmo. A Academia Americana de Endocrinologia, ela diz para você deixar os níveis entre 40 e 60. No Brasil, a gente vê níveis de 20 e todo mundo, tá ótimo. Não, tá ótimo. A gente precisa aumentar um pouco mais. Claro que é muito mais seguro que o profissional te ajude a chegar a esses níveis. Mas se você tomar 2.000 por dia, você nunca vai intoxicar. Não vai intoxicar, só que talvez você não chegue a níveis de competência. Ah, sim, mas é por isso que eu falei, mesmo que você não for no médico. Mesmo que não for no médico, tá? Vitamina C. A gente confronta um pouco com as nutricionistas, que elas dizem a alimentação é insuficiente para isso, que a necessidade é baixa. Gente, a gente fala de RDA,
que é a necessidade básica mínima para você não ter grandes doenças. Mas para ter um ótimo metabólico, você precisa de doses um pouco maiores, né? Então, às vezes, a gente tem que ajustar a dose de vitamina C mesmo. Exceto alguns casos, de algumas patologias, por exemplo, a pessoa que tem excesso de ferro no organismo, que a vitamina C melhora muito a absorção de ferro, então, em torno de 500 miligramas não seria um problema para a maioria das pessoas. 4. Também 3 já, falamos em 3. Então, agora vamos no quarto. No quarto. Vamos pensar que cálcio... Cálcio para mim é obrigatório. Tá? Então, assim, que acontece? Vamos pensar em todas as fases da população da saúde feminina. Hoje a gente vê as adolescentes com transtornos restritivos, com dietas de baixo índice nutricional, baixo valor nutricional, só que é uma fase de idade em que elas estão fazendo poupança de massa ossos. óssea. Então elas estão chegando em 20 anos de idade com o osso muito mais fragilizado. Do que a gente. O que vai acontecer? Aos 35 anos ela começa a perder massa óssea, que já não é boa. Então a gente vai ter uma legião de osteoporóticas daqui a uns anos, e isso é fato. Porque eu sempre explico para as pacientes, assim, o cálcio no sangue ele sempre tá bom. Quando falta cálcio, se você não ingere o cálcio, você vai lá e tira do osso. Então... porque o grande depósito, é como se fosse a nossa grande poupança, é o nosso osso. E o organismo, não só para ossos, mas uma pessoa muito estressada, ela também usa o cálcio de maneira tamponante para esse estresse todo, como usa o magnésio, como usa zinco, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu não quero dar comprimidos, eu não quero suplementar. Então você tem que ajustar os alimentos ricos em cálcio da dieta. O que a gente percebe? Na maioria dos recordatórios de mulheres jovens, a gente chega em torno de 600 miligramas de cálcio. A necessidade é de 1.000. Uhum. Então eu estou em déficit de 400 miligramas diariamente, ao dia. Então, mesmo que você não queira emagrecer, é ideal que você vá para fazer uma correção desse seu cardápio, para te ajudar a bater essas metas que são essenciais. Eu não estou falando de aumentar, mas de fazer o básico, né? Isso a gente não tem feito. E a última? Zinco, né? Zinco. Eu acho que zinco, tem mais uma, viu? Zinco é fundamental. Zinco é um mineral importantíssimo para a nossa imunidade. O zinco, ele faz com que células imaturas da nossa imunidade, elas fiquem maduras, competentes. Então, isso dá uma competência imunológica. Tá? O zinco também é importante para a nossa visão. Tá? Então, aquela cegueira noturna, que é de fim de tarde, o zinco é importante para o metabolismo da vitamina A. Tá? Então, isso melhora a nossa visão. E ele também melhora os receptores de insulina, os receptores hormonais. Então a gente viu agora com a pandemia todo mundo falando em zinco, né? O zinco tem mais de 5 fatores que melhoram a tua resposta ao ataque do coronavírus. Então são várias, desde competência imunológica, desde a melhora da mucosa também, dos cílios, né, do aparelho respiratório. Então a gente tem vários fatores que o zinco é fundamental. O zinco vem de origem animal, são as maiores fontes. E o que a gente percebe hoje? Vamos falar de idosos. A população em envelhecimento. O que eles usam? Inibidores de bomba, que são os omeprazóis da vida. Tudo aquilo que protege a dor de estômago do velhinho. Então assim, esses pacientes, os usuários crônicos dessas medicações, eles alteram o pH do estômago. Fica um pH que geralmente já não é mais ácido. Mas cálcio, magnésio e zinco são elementos que precisam de uma acidez gástrica para serem absorvidos. Então a gente começa a ver carências nutricionais importantes nesses pacientes que, mesmo não idosos, fazem uso desse tipo de medicamento. Não, né? E é uma coisa muito difundida, vende sem receita. Não, as pessoas compram por própria demanda e tudo, né? Então a gente tem vários desafios para ir equilibrando a saúde dos pacientes. E o ômega? Alguém me perguntou aqui de ômega, por que eu devo tomar ômega e qual é o tipo de ômega que eu devo tomar? Existe uma necessidade básica da ingestão de ômega. A Academia Americana de Cardiologia sugere que cada ser humano coma pelo menos 2 porções de peixe por semana. Qualquer peixe? Geralmente os peixes de origem marinha têm mais ômega, tá? Tilápia também tem um pouquinho de ômega. Salmão tem, mas cavala. O atum tem mais. Gente, sardinha. Barato. Sardinha virou comida de pobre. Gente, sardinha é dos peixes os mais, assim, nutritivos.
tem bastante ômega, tem bastante cálcio, né? E é um peixe de crescimento rápido, ele é abatido rapidamente. Português come muita sardinha, Então, né? então eles estão corretos, né, em comer sardinha. Então, 2 porções de peixe por semana. Você vai fazer o recordatório alimentar, o paciente come peixe quando? Não, Nunca. Lá em casa a gente come, hein? 2 vezes por semana. Você entendeu? Então, isso não é muita rotina de brasileiro. Ah, mas o peixe está caro. Sardinha ainda dá para comprar. Pode ser sardinha em lata, escorre o óleo dela. A gente orienta os pacientes lá, né? Faz sanduíche de sardinha. Pode ser um patezinho de sardinha para passar no pão, ou mesmo na saladinha, não é um problema. Então, gente, pode comer sardinha, é bem legal. Não é de pobre. Agora, se você tem já uma doença cardiovascular instalada, tá, então o paciente é hipertenso, a Academia Americana de Cardiologia, ele sugere a suplementação de 1 grama de ômega, além dessas 2 porções de peixe. E se eu não comer o peixe, quanto dá isso? 3 gramas? Então, de 3 gramas. Então, assim, depende muito da patologia. Paciente com aumento de triglicerídeo, tá? A gente só medica triglicerídeo acima de 400. Paciente geralmente vem com 250, 180. Esse paciente já merece ser suplementado. E a dose vai de 2 gramas a 4 gramas de ômega para tratar o aumento do triglicerídeo. Certo? Então, você vê que é bastante. Mas e aí qual que é ômega as pessoas querem saber? O que a gente tem que ver no ômega? São as 2 frações de EPA e DHA. Quando você olha a tabela nutricional do ômega, tá essas 2 partículas lá. Então, você soma o ômega com DHA, você vai ter um número, a maioria que tem no mercado brasileiro, os mais comuns, tem 120 de DHA e 180 de EPA. Somando, vai dar 300 miligramas. Mas eu preciso de 1 grama desse princípio ativo. Eu tenho que tomar 3. Então é essa continha que a gente faz. Você tem que somar o EPA e o DHA. Quanto que dá disso, você vai fazendo a conta e ver quantas cápsulas você precisa para isso. Porque às vezes a gente recrimina o paciente que comprou qualquer ômega. Então ele já comprou, ajusta a dose e depois você ensina ele que tem outras marcas que com menos cápsula ele vai chegar no ponto ideal. Na realidade, a nossa dieta é muito rica em ômega 6. A dieta ocidental, em que se usa muitos óleos, muita fritura em óleos vegetais, a gente tem sempre na nossa dieta muito ômega 6. O grande problema é o desequilíbrio, porque a gente tem poucas fontes de ômega 3. Então, o que a gente tem que fazer? Não é só encher o paciente de ômega 3, é reduzir essa entrada de ômega 6 para que a gente consiga equilibrá-los. Porque esse excesso de ômega 6, dentro de uma cascata, ele vai se transformar em ácido araquidônico, que tem uma grande capacidade de nos inflamar. Causa substâncias inflamatórias. Então essa pessoa geralmente ela vai ficar inchada, a pressão vai subir, ela vai ficar muito cansada, tá? Então já são sinais de inflamação. Então a gente tem que limpar essa dieta, né? Deixar uma dieta melhor para que essa entrada de ômega 6 diminua e a gente suplemente um pouco com ômega 3. Aqui perguntaram também zinco e cobre. Você sabe qual a evidência? O zinco você já falou, então está respondido. Sim, o cobre ele também tem fatores importantes, porque uma das principais funções do cobre ele tem uma fase hematopoética. O que significa isso? Ele ajuda na formação da hemoglobina. O cobre é fundamental para ligar o ferro na hemoglobina. Então, muitas das vezes, o paciente com anemia ferropriva, que é a paciente que tem anemia por falta de ferro, mesmo você suplementando ferro, ele não melhora. Ele não consegue transformar isso em hemoglobina e melhorar a fase sanguínea. Então, o cobre tem essa função importante. Além disso, o cobre tem uma função importante na formação de colágeno. Ai, nossa, então vou ter que tomar mais. Então não adianta só ficar tomando muito colágeno e ter uma dieta pobre em nutrientes. Você entendeu? Porque às vezes uma dieta boa, equilibrada, com cobre, com vitamina C, com prolina, que é um aminoácido base da formação do colágeno, você faz seu colágeno. Não preciso comprar um colágeno caro que custa uma fortuna. Não, mas assim, você precisa do cobre. Cobre é fundamental. Tá? O cobre também entra numa enzima nossa chamada superóxido dismutase, que é uma enzima antioxidante. Então, a natureza nos proveu disso tudo. Só que você tem que ter o cobre para essa enzima funcionar de maneira adequada. Então, ele tem várias funções muito importantes. Eu queria que você terminasse aqui falando, o pessoal está falando aqui, pergunta muito sobre
a importância da vitamina para o cabelo. Então, cabelo é um departamento que sempre comove mulheres, né? Toda mulher quer ser cabeluda e magra, eu sempre falo isso. Então, assim, mulher quer ter juba, né, e tal. Mas o cabelo é muito sensível a várias agressões. Estresse, por exemplo. A mulher ficou estressada, o cabelo começa a cair de maneira global. Isso a gente chama de eflúvio. Mas tem outras quedas, que são as alopecias androgenéticas. Tem outra entidade clínica que começou a ser diagnosticada nos anos 80 para cá, que é a alopecia frontal, é só uma queda daqui para frente. A gente não sabe ainda qual a etiologia verdadeira disso, mas parece que está ligada a tóxicos ambientais e está aumentando muito o número de casos, né? Mas falando de maneira global, a gente precisa primeiro de proteína. Lisina. Não só isso, mas queratina é proteína. Então, se você não tem uma injeção adequada de proteína, seu cabelo vai cair mesmo. Vai ficar careca. Vai ficar com aquele cabelinho ralo, feinho. Tá? Por isso que as pessoas mais velhas, além da falta de hormônio, a carência proteica faz com que o cabelo... Faz ficar pior ainda, Lorita. Tá? Outra questão, ferro é importante para o cabelo. E a gente não falou de ferro, mas é um elemento fundamental para a prescrição. Uma mulher para ter energia, para ter cabelo, para... trabalhar 3 turnos, cuidar de filho, correr, fazer ginástica, musculação, ela precisa de uma ferritina de pelo menos 60. Que é a carência mais comum que tem no consultório, é ferro, né? A demanda de ferro na mulher na fase jovem, ela menstrua, ela sangra, ela dá luz, né? É ferro. Então, assim, viu a ferritina baixa, gente? Baixa o quê? Abaixo de quanto de nada? Abaixo de 60. Tem que ficar de olho, tem que aumentar as fontes de ferro, tem que suplementar ferro. Isso é fundamental para manter essa saúde da mulher, né? Outra coisa importante, a gente fala muito de biotina. Então, assim, muitas das mulheres compram suplementos de cabelo, com nível de biotina muito baixo. 45 microgramas, isso não é suficiente para a melhora do cabelo. Geralmente a gente usa em torno de 10 miligramas de biotina. Mas essa prescrição compete a médicos, porque já é uma dose alta. Muito alta. Tá? Então é uma coisa que converse com seu médico e tudo, o nível de biotina. Então, quais são os alimentos ricos em proteínas, ricas em enxofre, que favoreceriam mais o cabelo? Falar que eu já vou anotar. Ovos. Bastante ovo. Você entendeu? São os ovos, são ricos em enxofre, né? Então, eles são muito importantes para o cabelo. Então, é aumentar a quantidade de proteína da dieta. Muito bom. Queria agradecer a Diná, a gente termina esse bloco aqui, gostou, deixa seu like, tem dúvida ou sugestão, anota aí embaixo. Diná, fala seu Instagram, eu não decoro o Instagram de ninguém, não precisa. O meu Instagram é @doutora Diná Ribeiro, abre lá, pode mandar perguntas pelo direct, vai ser um prazer respondê-las. A musa da nutrologia, doutora Diná.